Pessoal, estamos de volta aqui para mais uma unidade do nosso estudo de Direito Penal, dessa vez a unidade número 3, onde a gente vai trocar uma ideia aqui sobre os crimes conhecidos como crimes contra a fé pública. Qual é o objeto jurídico penalmente tutelado constante desse título que a gente vai tratar aqui agora? É a veracidade de documentos públicos, de selos públicos, ou de sinais que são dados pelo poder público, mais ou menos como um chassi de carro, por exemplo, o registro, por exemplo, de um veículo. Então aqui a gente está falando sobre a veracidade desses elementos, né? Como eu falei, papéis, pode ser aí de repente um selo, né, que, por exemplo, tem bebida alcoólica que vem com um selinho em cima, assim, né, escrito IPI, aquilo ali é um selo tributário, tá? Quer dizer que o IPI relativo àquilo ali, o imposto relativo àquilo ali, já foi recolhido. Então você vai ver que nesse capítulo o nosso assunto é esse. A gente está tentando aqui manter a credibilidade dos documentos que a administração pública leva em consideração, ou que ela emite, né, e assim por diante. É sobre isso que nós vamos falar aqui agora. E aí, o primeiro dos capítulos dentro do título Fé Pública é o crime de moeda falsa. Na verdade, o capítulo Moeda Falsa. E presta atenção, esse capítulo Moeda Falsa, ele fala sobre a moeda falsa, só que ele fala sobre outros crimes que são assemelhados à ideia da moeda falsa, ou que dão base para a fabricação de moeda não verdadeira, certo? Moeda falsa, como eu estou falando aqui agora. Então, note só. Olhando esse aspecto, a gente vai lá para o 289, que é um dos artigos mais importantes para a gente comentar nesse capítulo aí. E o 289 é o crime de moeda falsa. Crime de moeda falsa, ele conta lá no 289, ó, falsificar, fabricando ou alterando moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Primeira coisa que eu quero combinar com você aqui é uma ideia, tá? É a seguinte ideia. Você vai notar que, quando a gente fala de moeda falsa, você vai ver que a circulação de dinheiro hoje reduziu drasticamente, certo? Tendo a circulação de dinheiro reduzido drasticamente, o que eu tenho que observar? Eu tenho que observar que, olhando para essa situação, eu tenho uma certa diminuição desse delito? Sim, posso pensar sobre esse aspecto. Mas ele ainda existe, certo? E aqui, quando a gente fala de moeda falsa, uma outra coisa que eu preciso te orientar aí, o próximo passo que eu preciso te passar, é que a gente está falando de moeda tanto em curso no país, quanto moeda em curso no estrangeiro. Então, por exemplo, se o autor do crime ele falsifica os euros, falsifica dólares, você vai perceber que o nosso agente aí também está em curso nas penas do crime de moeda falsa, tá certo? Até porque fica aquela ideia, fala, bom, eu tenho um dólar falso aqui, quer dizer que como é que a administração pública deixou esse dólar falso circular aqui, esse euro falso circular aqui, a credibilidade da administração pública começa a cair, tá vendo? E você vai ver que aqui o grande objetivo que a gente tem nesse capítulo é realmente buscar essa leitura, né? A leitura de que a administração pública, em tudo que ela faz, os documentos que ela emite, no dinheiro que ela emite e tudo mais, ela passa o quê? Credibilidade, tá certo? E aí, seguindo, mais um pouco sobre a moeda falsa, deixa eu te contar como é que é a história da moeda falsa. Eu posso ter moeda falsa de duas maneiras diferentes. Ou eu posso pegar e fazer a alteração da moeda verdadeira, né? Coisa que acontece muito. Já vi crime dessa natureza aqui que o pessoal pega a nota de R$2, por exemplo, dá um banho químico nela, modifica a cor dela e transforma ela numa nota de 200, certo? Já vi isso acontecer? Já. Dá moeda falsa? Dá. E dá moeda falsa porque você vai parar para observar que a gente está falando aí o quê? De alguém que pegou uma moeda que era verdadeira. Se você olhar o papel moeda é verdadeiro, são 18 pontos aproximadamente, aí, segundo o Banco Central, que são os pontos de segurança da nota, inclusive o tamanho dela, certo? O tamanho e o peso, tá? Então tudo isso é levado em consideração para o quê? Aspectos ou dispositivos de segurança da nota. Então, o que acontece? Eu posso pegar a nota verdadeira e provocar uma alteração nela. Só que eu também posso fazer o quê? Uma nota totalmente falsa. Então, eu posso ter nota num papel verdadeiro com informações que não são verdadeiras, mas eu posso ter uma nota até que tem informações verdadeiras, mas que o papel é falso. Dá moeda falsa de qualquer jeito, certo? Então, eu estou fabricando a moeda do zero, é moeda ou nota, tá? Cédula. Ou eu estou pegando uma já existente e provocando uma alteração nela. Isso tudo dá
um crime de falsificação de moeda aí, certo? E aí uma coisa que eu quero te dizer é o seguinte, também importante para chamar atenção para esse crime. Quando a gente fala do crime de moeda falsa, você vê que quem é que tem competência nesse país para poder fazer emissão de moeda, ditar as regras sobre moedas, como é que vai ser aí a cédula, que tamanho que vai ser, que peso que vai ter, quantas que a gente vai soltar no mercado, quantas que a gente vai tirar, tal cédula vai ser descontinuada e assim por diante, né? Não vai existir mais, vai ser incinerada, vai ser trocada e assim por diante. É o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é um órgão ligado à União. Se é ligado à União, toda vez que eu tenho algum tipo de falha ou de produção de moeda falsa, eu estou atacando um bem ou um interesse da União. Logo, quando eu tenho bem ou interesse da União, crime contra bem, contra o interesse ou contra o patrimônio da União, a competência é da Justiça Federal, certo? Lá conforme previsão do artigo 109, no inciso 4 da Constituição Federal. Então, veja só, quando eu falo aí do meu crime de moeda falsa, a competência da Justiça Federal, por quê? Porque a competência para poder fazer a emissão das moedas e ditar as regras sobre moeda nesse país é realmente da União, tá certo? E aí, observando esses detalhes, o que eu preciso ter mais em mente? É que prosseguindo na ideia da nossa moeda falsa aí, crime de reclusão de 3 a 12 anos, pena bastante alta, mais a multa. E aí eu começo a ver aqui o seguinte, uma coisa é eu pegar, por exemplo, e produzir a moeda falsa, ou eu pegar e alterar uma moeda verdadeira, tá? Seja do ponto de vista de valor e assim por diante. Só que eu tenho aqui também infrações penais voltadas para a seguinte ideia. Eu peguei, por exemplo, igual a previsão do parágrafo 1º aí, ó, nas mesmas penas incorre, lembre-se, quem já foi meu aluno sabe que toda vez que aparece a expressão nas mesmas penas incorre, a gente chama isso de conduta equiparada, certo? E quem não foi meu aluno está sabendo agora. Então aqui eu tenho a conduta equiparada. O que é conduta equiparada? Eu sou tratado do mesmo jeito como se eu tivesse praticado o crime do CAPT. Quando? Aí vem o parágrafo 1º dizendo, quando eu, por conta própria ou alheia, importo, exporto, adquiro, vendo, troco, cedo, empresto, guardo ou introduzo o quê? Em circulação a moeda falsa. Então aqui nessa conduta que é equiparada, ou melhor dizendo para você, eu respondo pelo crime de moeda falsa, tanto se eu fabricar ou alterar a moeda, quanto se eu pegar a moeda falsa ou alterada e introduzi-la na circulação. Certo? Então, dá crime de moeda falsa, eu estou sujeito a uma pena de reclusão de 3 a 12 anos e multa de qualquer maneira, de uma dessas duas maneiras, tá certo? E aí a gente vai seguindo para dizer que eu tenho algumas outras condutas que também vão ter previsão criminosa aí, digamos assim. Olha o que diz lá o parágrafo 2º, esse daqui é bem comum de acontecer, tá? Quem, tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade e é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. É um crime de menor potencial ofensivo que a pena máxima não ultrapassou 2 anos, tá? Mas o que eu quero te dizer aqui? Só faz uma diferença para mim na conduta. Naquela conduta anterior, eu pego a moeda falsa e introduzo na circulação, vendo, exporto, importo. Eu estou trabalhando com a ideia da comercialização para introduzir em circulação. Certo? Aqui por exemplo, você que é dono de um comércio, recebe a moeda falsa e fala, vixe, essa moeda aqui é falsa e eu não observei, ó. E você faz o quê? Não, vou passar ela de troco para alguém. Olha lá, ó, olha o que diz o parágrafo 2º, repito. Quem tendo de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, o dono do comércio, foi lá fazer a compra e tudo mais. Não foi você que fabricou, alterou, e nem foi você que estava trabalhando na circulação dela. Mas você viu, recebeu, tudo certo, é o dono do comércio, legítimo receber dinheiro. E aí olhou, é falsa, falou, vixe, eu não vou pegar e vou lá no banco, o procedimento certo é esse, né? E ao banco falar, olha, eu peguei uma moeda falsa aqui, tu mais querer devolver, certo? Ou introduzir aqui na questão aí da caixa da inutilização, né? Porque tem uma caixa que eu inutilizo as moedas, tá? Aqui não, aqui você pegou uma moeda e falou, vixe, é falsa. E você repassa ela, reintroduz em circulação. Isso dá essa conduta do parágrafo 2º aí, tá certo? E tem umas outras formas também de eu ver o crime de moeda falsa. Olha lá, que inclusive no parágrafo 3º, esse crime é um crime de natureza comum, tá? O que é crime de natureza comum? É comum quanto ao sujeito. É porque o sujeito aqui não precisa de nenhuma qualidade especial para cometer esse crime não, tá? Aqui o sujeito que comete esse crime aqui pode ser qualquer pessoa, tá? Não precisa de nenhuma qualidade especial. Mas eu vejo o seguinte,
Sobre esse aspecto, eu tenho aqui uma conduta que é própria. Como assim própria? Aí agora o caboclo aqui no parágrafo 3º precisa de uma qualidade especial para cometer esse crime. Olha lá, ó. É punido com reclusão de 3 a 15 e multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autorização ou a fabricação ou emissão de moeda com título ou peso inferior ou de papel moeda em quantidade superior à autorizada. E aí, veja bem, aqui, agora eu tenho que ser o funcionário público, ele já citou. Então tem que ser o funcionário público, o diretor, então só para certas pessoas, ele citou quem é no parágrafo 3º. Se essas pessoas forem pessoas que, por exemplo, falam, não, faz uma moeda aí com 1 grama a menos e tudo mais, dá o crime de 3 a 15 aqui, tá? Que é um crime diferente, inclusive. Tá dentro da previsão da moeda falsa, mas é um crime diferente. Ou o cidadão pegou e falou o seguinte, falou, não, foi determinada aqui a produção de 1 milhão de cédulas de R$200. Bota 1.200.000, ou seja, em quantidade superior àquela que foi autorizada lá pelo Conselho Monetário Nacional. Sendo assim, ele incorre nas penas de 3 a 15 em multa que estão previstas aqui no parágrafo 3º do 289, tá? E aí, como última ideia do parágrafo 4º, aí você vai ver ele dizer, ó, nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular a moeda cuja circulação não estava autorizada ainda. Por exemplo, digamos que o poder público decida criar uma nota de R$300 ou uma nota de R$500. E aí, tá lá, o poder público falou, olha, a partir de agora o Conselho Monetário Nacional disse que teremos uma nova cédula, a cédula de R$500, certo? E aí tá dizendo, olha, a partir de agosto do ano X, essa moeda vai começar a circular. Da junho, aí você começa a ver a moeda circulando. Tá errado isso? Tá aqui na previsão de 3 a 15 em multa que tem no parágrafo 3º, mas tá a previsão do parágrafo 4 que eu falei, tá? É só porque o parágrafo 4 se remeteu ao parágrafo 3º pra você entender o que eu tô falando. Certo? Então esse é o crime de moeda falsa. E aí uma dica que eu preciso te dar aqui que é muito importante é o seguinte. Quando a gente fala do crime de moeda falsa ele vem no seguinte sentido. A gente fabricou, alterou uma moeda que não é verdadeira. Moeda ou é cédula, tá? Toda vez que eu falar moeda, é moeda ou cédula. E aí, veja bem, eu tenho aqui, e eu vou trazer para você uma nuance da jurisprudência do STJ. O que o STJ diz quando eu tenho a chamada falsificação grosseira? O que é falsificação grosseira? Sabe aquela nota de R$3,50? Sabe aquela nota de R$5,70? Sabe aquela nota de R$10,20? A nota de R$20,50? Já viu? A pergunta é, ela existe, filho? Ela não existe, né? E se ela não existe, eu tô falando de uma moeda que é grosseiramente falsificada, porque não é possível que você não tá vendo que tem uma falsificação nessa história, né? Falsificação grosseira, tá? O STJ entende que toda vez que eu tenho uma moeda grosseiramente falsificada, você vai ver que o crime não é de moeda falsa, porque ela não é apta a criar, a violar a credibilidade da administração pública, mas ela caracteriza o crime de estelionato. Então o STJ entende que falsificação grosseira de moeda caracteriza crime de estelionato, não de moeda falsa, tá? O crime de moeda falsa é aquela falsificação que é apta, que é capaz de enganar alguém, beleza? E a gente segue para dizer o seguinte. E aí, eu tenho aqui o 290, que é interessante também, quando eu pego, por exemplo, cédulas, moedas que já estavam prontas para serem inutilizadas, estavam guardadas para serem inutilizadas, ela estava só o pedaço, ela estava com um carimbo lá dizendo sem valor e tudo mais, e eu faço o quê? Eu, de alguma maneira, suprimo aquele carimbo ali sem valor, ou pego, por exemplo, um pedaço de uma cédula que rasgou e outra, colo ali, faço aquele trabalho perfeito, e reintroduz a circulação. Cédula que às vezes já estava até fora ali para ser devolvida para a casa da moeda aí, para ser de repente incinerada, reaproveitada, reutilizada ou mesmo eliminada, tá? Isso caracteriza o crime que tem no 290 aí, ó. É eu pegar e fazer a famosa moeda Frankenstein. Como assim Frankenstein? Eu pego um pedaço de um pedaço da outra, 2 de 50 e formo lá uma nota de 50 com 2 pedaços diferentes, com uma moeda que 2 pedaços rasgados, tá? E aí eu pego 2 pedaços rasgados e crio uma moeda lá e falo, opa, tá aqui, ó. Ou então, uma moeda que já estava velha, já estava marcada, pego e coloco ali, tiro, né, aquele símbolozinho sem valor ou inutilizado ali e reintroduzo na circulação. Crime do 290 aí, reclusão de 2 a 8 mais multa.
O que mais eu posso te dizer? O 291 é importante a gente comentar também. Por quê? Porque no 291 eu vou ter aqui o famoso crime de petrechos para falsificação de moeda. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Eu tenho aqui uma certa exceção, digamos assim, quando eu percebo que o tão só fato de eu ter moeda, na verdade moeda não, de eu ter material, de eu ter maquinário, de eu ter qualquer coisa que seja utilizada na produção de moeda falsa já é crime. Então daqui o 291 tá aí, ó. Então pensa aqui, exemplo clássico. O cidadão tem uma máquina para cunhar moeda, certo? Mas para cunhar moeda falsa. Cunhar, marcar a moeda, tá? E aí você vai ver o seguinte, eu ter essa máquina para cunhar moeda é o crime do 291. Por quê? Porque é um equipamento utilizado na fabricação de moeda falsa. E tá lá o 291, ó. Fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Então é aquele que, não é aquele que tem duas serventias, é para falsificar moeda para outra coisa, é aquele que só serve para falsificar moeda. Certo? Eu ter esse equipamento já é crime, mesmo que eu não tenha feito moeda falsa de jeito nenhum, tá? Ixi, nem fiz a moeda falsa, mas eu tenho lá o equipamento, algum tipo de máquina que é envolvida conhecidamente envolvida na fabricação de moeda falsa, já deu ruim pra mim já, tá? Já tem aí a pena do 291, que é de reclusão de 2 a 6 mais a multa. Prosseguindo um pouco mais para frente, a gente vai encontrar aí, saindo do capítulo da moeda falsa, você vai encontrar aí a falsificação de títulos ou outros papéis públicos. E aí dentro aqui desse capítulo, o 293, para você entender sobre o que a gente está falando, ele diz lá o 293, ó, falsificar, fabricando-os ou alterando. Aí ele cita uma lista, ó, selo destinado a controle tributário, aquele lá que tá na garrafa de pinga, sabe, meu filho? Na garrafa de pinga tem um selinho em cima da tampa, assim, ó, um selinho comprido, assim, ó. Nesse selo lá, aquilo ali é um selo de controle tributário, tá? Aquilo ali é feito em papel moeda. E se ele não for verdadeiro, o cidadão responde pelo crime no 293, porque aquilo ali é um papel público, certo? Tanto que ele tá dizendo aqui, ó, selo destinado a controle tributário. É esse selo. Por exemplo, carteira de cigarro. Carteira de cigarro também tem ali um selo daquele ali. Esse selo também tem que ser respeitado, tá? Se ele for falsificado, cai no 293. E assim a gente tem outras várias formas, ó. Por exemplo, bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado, município. Por exemplo, hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Mas antigamente a gente tinha um negócio chamado Vale Transporte. Lembra, meu filho? Vale Transporte, papelzinho assim, ó. Esse Vale Transporte que você tinha aí, eu não podia falsificar ele também não, tá? Porque senão caía aqui no 293, certo? Mas isso aí é só para quem já chegou no mundo há um tempo a mais, certo? Seguindo mais à frente, outro capítulo para a gente poder tratar aí da falsidade documental. Aí daí agora eu começo a observar o seguinte, eu ainda estou dentro da ideia da credibilidade de documentos que são públicos, mas daqui a pouco a gente vai entrar numa ideia de documentos que podem ser particulares também, tá? E se forem documentos particulares, eu vou ter outra previsão legal. Mas o que eu quero te dizer? Entrando aí no capítulo de número 3 do título da fé pública, você vai ver lá no 297, ó, crime comum, muito comum de acontecer, falsificação de documento público. Então aqui eu posso ter o quê? Por exemplo, carteira de identidade, meu filho. Carteira de identidade lá. Eu posso ter a carteira de identidade falsificada sobre o seguinte aspecto, igualzinho à moeda. Eu posso ter a carteira de identidade falsificada do ponto de vista dos papéis? Posso. O papel é falso, mas as informações são verdadeiras. Mas eu posso ter, por exemplo, o papel verdadeiro com as informações falsas? Posso. Eu posso ter o papel verdadeiro com informações verdadeiras, mas com a foto de outra pessoa? Também posso. Tudo isso dá falsificação de documento público. Eu posso ter o papel falso com as informações falsas? Posso ter também. Também dá falsificação de documento público. Certo? Então, aqui eu estou falando daquele que fabrica o documento público, certo? Está sujeito à pena de reclusão de 2 a 6 mais multa. Eu também vou verificar aqui, por exemplo, eu vou verificar a falsificação de informações na CTPS, as informações da carteira de trabalho, né? Coloquei lá, por exemplo, um tempo de serviço que não tem, um vínculo empregatício que eu nunca tive, certo? Eu aumento um pouquinho lá, boto uns 2 anos a mais ali para a aposentadoria chegar mais cedo, certo? Então eu tenho aí a
inclusive condutas dessas introduzidas aí no 297 no ano de 2000, tá? Que a gente percebe aí um aumento, até um fomento, desenvolvimento da previdência social no país. Então você vai perceber que eu comecei a ter o quê? Carteira falsificada, eu comecei a ter outras coisas, como por exemplo, folha de pagamento da previdência social falsificada, certo? Como assim? O pessoal tinha 30 funcionários na empresa, só que ele mandava uma folha de pagamento, por exemplo, para a previdência com 20. 10 ele pegava e suprimia o valor relativo aí, e suprimia a informação. A Previdência vai lá e fala, você só tem 20 funcionários, ok, pagou o FGTS, por exemplo, pagou a RAIS, né, que a gente conhece que é a guia lá, pagou de maneira correta. Só que daqui a pouco eu descubro, mas na verdade você não tem 20 funcionários, você tem 30, né? Você que me passou a informação errada aqui. Isso é falsificação de documento público também. Tá aí no parágrafo 3º no inciso de número 1, essa conta que eu acabei de exemplificar aqui. Essa é a falsificação ligada a documentos públicos. E aí eu tenho a falsificação ligada a documentos particulares, por exemplo, um testamento, certo? Eu vou lá e faço um testamento e o meu testamento é falsificado, né? Tinha lá, por exemplo, eu doando meus bens pro Tício, e aí o Mévio vai lá e fala, não, peraí que eu vou doar, eu vou falsificar aqui para dizer que tem 25% para mim aqui, ó, 75% pro Tício e 25% pro Mévio. Tá falsificado, tá? Aí já dá a conduta de 1 a 5 anos que está prevista no 298, documento particular, certo? Então a natureza do documento altera a pena do crime. E presta atenção na dica que eu vou te dar. Quando a gente fala da falsificação de documento público, falsificação de documento particular, isso também é jurisprudência do STJ, é muito importante saber. Quando a gente fala do crime de falsificação de documento público ou falsificação de documento particular, sobre o emissor do documento. Então imagina só, eu tenho uma carteira de identidade falsificada, certo? Com essa carteira de identidade falsificada, a competência para processar e julgar esse crime não é firmada pelo órgão que emitiu a carteira. Ela é firmada onde eu apresentei a carteira. Então presta bem atenção, cheguei numa agência do Correio com a identidade falsa, e fui lá e apresentei. O Correio é uma empresa pública federal. Se eu apresentar o meu documento falso perante uma empresa pública federal, ou uma autarquia federal, um órgão público federal, a competência é da Justiça Federal, certo? Agora, se eu cheguei, por exemplo, com a minha carteira de identidade falsa e apresentei lá na boate eu tenho aí o quê? Não tenho o interesse da União envolvido nisso, é uma questão, uma festa particular, mas eu usei um documento falso. Logo, é competência da Justiça Estadual, porque não tem interesse da União envolvido, certo? Guarda isso, a competência para o julgamento do crime de falsificação de documento particular, ela e público, é firmada pelo local onde eu apresentei o documento, e não pelo local que emitiu, né? Pelo órgão que emitiu o documento. Tá certo? Guarda essa, que essa é importante e faz parte dos julgados aí da competência do Superior Tribunal de Justiça, uniformização do direito federal, como é a missão que o STJ tem, a missão constitucional do STJ. E aí chega um outro crime interessante que está logo abaixo aí, chamado de falsidade ideológica, filho. Falsidade ideológica, ele se diferencia do crime de falsificação de documento público ou particular por uma coisa. É que aqui, na falsidade ideológica, o agente, ele está fazendo o quê? Ele está buscando um fim específico. Então, veja bem, uma coisa é o caboclo, por exemplo, pegar e falsificar um testamento, né, porque ele quer alterar ali a divisão de bens. A outra coisa é ele pegar e falsificar um testamento para dizer, olha, esse bem aqui foi adquirido através de herança. E tendo sido através de herança, só que ó, tá aprovado, foi herança e tudo mais. Ele não comunica na hora da partilha de bens quando o cara for divorciar, certo? Então o que eu quero dizer? O caboclo falsificou o testamento com a finalidade de extinguir um direito, criar uma obrigação, assim por diante. Dá uma olhada na letra do 299, ó. Omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então agora, o crime do 299, para você entender, é um crime de dolo específico. Então agora a gente não quer só falsificar o documento, ele quer falsificar um documento para uma situação
específica. Igual o exemplo que eu dei aqui agora. Ele falsificou o documento para poder tentar tirar aquele bem da partilha do divórcio, tá vendo? Então ele queria ali prejudicar um direito, ou queria alterar a verdade sobre um fato que era relevante, certo? Juridicamente relevante. Beleza? 299, pena aí de reclusão de 1 a 5 se o documento ele é público e reclusão de 1 a 3 se o documento é particular. Nesse capítulo aqui, um crime importante para a gente comentar aí, e que teve alteração recente, é o último do capítulo, que é o 311. Adulteração de sinal identificador de veículo. Esse crime teve alteração no ano de 2023. Por quê? Porque eu tive aqui outros veículos acrescentados. Então, por exemplo, sabe aquele reboque de veículo? Eu pegar e o reboque do veículo, por exemplo, e alterar o chassi, reboque do veículo, de reboque tem chassi, tá? Ele tem um registro. Eu não posso alterar aquilo ali não, certo? Chassi de veículo, por exemplo. Ah, eu tenho chassi de veículo, remarcou o chassi, alterou o chassi, raspou o chassi, qualquer coisa desse tipo. Mas aí não só do veículo, mas pode ser também do reboque ou outra vez só. Adulterar, remarcar ou suprimir. Número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semi-reboque e de suas combinações, bem como de seus componentes e equipamentos sem autorização do órgão competente, reclusão de 3 a 6 anos. Então aqui eu tenho o tipo de veículo que alterou, você pode ver que até o veículo elétrico entrou na história, certo? E aqui eu tenho também a situação, por exemplo, da alteração do sinal no vidro do veículo. Já viu que o vidro do veículo tem um número? Aquilo ali é o número do chassi reproduzido. Não alterar o chassi, mas alterar o que está no vidro também dá. Número do câmbio do carro também dá alteração de sinal identificador de veículo, certo? E assim, a gente vai vendo outras condutas equiparadas, ó. Para o agente que comete isso aí, o agente público que se envolve na falsificação disso aí, porque se estava falsificado, possivelmente o agente público pode ter contribuído para isso aí. Está falsificado e está com o documento igualzinho o chassi remarcado. Eu tenho o servidor público envolvido na história. E se tenho, dá aumento de pena de 1/3 isso aí para ele, tá? E aí vai colocando aqui, ó, incorre nas mesmas penas desse artigo aqui. Um funcionário que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado. Aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, né, de alguma maneira circula aí o veículo que está com... Então eu posso responder por esse crime se sou eu que altero, mas eu também posso responder por esse crime se eu tô com o veículo remarcado, certo? Eu também posso responder pelo 311 aí, tá certo? E aí você vai ver lá, ó, praticar condutas desse crime, né? Parágrafo 3º aí do 311. Se eu praticar condutas previstas nesse artigo, essa que a gente já falou antes, no exercício de atividade comercial, ou seja, eu tenho uma agência de veículo cheia de veículo com chassi remarcado, reclusão de 4 a 8, é um outro tipo de conduta. E aqui eu coloco, né, a lei vai equiparar a atividade comercial, tanto a atividade comercial regular, quanto a atividade comercial irregular, ou seja, o caboclo que, né, o pessoal costuma conhecer por aí como marreta, não é isso? O cara que compra carro, vende carro, compra carro, vende carro, mas ele não tem empresa, não tem nada disso, tá? Ele só faz essa atividade. Ele também pode estar em curso nas penas desse artigo aqui, tá certo? Aqui a gente para, então, o capítulo dos crimes contra a fé pública e já já a gente retorna aí para a nossa próxima unidade, continuando o estudo do nosso direito penal. Eu espero você já já. Tchau, tchau.